Vendo-se o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Passou a falar, todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse é o texto que nós vamos meditar, esse texto poderoso, maravilhoso. E é interessante que, estudando com vocês, eu descobri algo. Eu achava que a primeira ressurreição de Jesus tinha sido de Talita Cumi, e não foi. Foi da viúva de Naim. Durante os estudos e das meditações nos milagres, nós vamos chocar com os três. Mas é muito interessante que em evangelhos diferentes se revela três tipos de ressurreição. Um no velório, um no cortejo fúnebre e o outro 4 dias morto. Então, independente da circunstância, Jesus é a ressurreição e a vida. Seja há pouco tempo, seja a médio e seja a longo, qualquer um dos tipos de mortificação que vier sobre ti, Jesus é a vida e nele tudo subsiste. E nele, se você crê, ainda que estiver morto, ressuscitará. Naim, cidade de Naim. A tradução do nome de Naim é Bela, Pastos. E é interessante que nesse lugar que era belo e que era para estar acontecendo algo maravilhoso, quando Jesus chega na porta da cidade, ele se depara com um cortejo fúnebre. Estavam levando um caixão com um jovem morto dentro. E a primeira coisa que você precisa saber desse texto é que ser viúva nesse tempo era um problema grande. Perdendo seu filho, homem, aí o negócio ficou um pouco mais sério. Por quê? Porque este jovem, ele representava toda a provisão da casa da viúva. Quando o homem morria, ainda mais naquele tempo que havia muitas guerras, e etc, etc, o filho assumia o trabalho da casa e ele se tornava o mantenedor da casa. Então, essa viúva, se não bastasse estar sofrendo já por uma perca, ela agora tem uma segunda perca, que é seu filho. E ser viúva nesse tempo não era só perder o filho, era perder a esperança, era perder muito mais do que somente o sentimento de, oh, meu filho morreu, que já deve ser avassalador para uma mãe, tem que enterrar um filho. Fora esse sentimento, ainda tinha a consequência disso, que era a ausência de prosperidade. Uma mulher não trabalhava naquela época. Então, quem iria cuidar dessa mulher? Bom, ninguém. A vida dessa mulher estava um caos. E isso simboliza o caos na vida das pessoas, que não só, obstante, perdeu coisas, como a consequência dessas percas ainda podem refletir na sua vida com consequências trágicas. Então, se você é um que está enfrentando consequências difíceis, perdeu a esperança, já está indo enterrar algo, hoje é dia de ressurreição. Se você já estava abrindo mão, ou melhor, já abriu mão, porque no Talita Cumi, lá, da filha de Jairo, ainda havia um tipo de esperança. No caso dessa viúva, não havia esperança nenhuma. Por quê? Eu sei que não havia mais esperança para essa viúva e não havia mais esperança para quem era, seja amigos ou quem tinha algum vínculo com esse jovem, porque eles estavam na porta da cidade quando Jesus encontra eles. Jesus entra na cidade, dá de encontro com esse cortejo fúnebre, e esse cortejo estava já no seu final. Deixa eu te explicar. Não se enterra dentro de Israel
não se enterra defunto nenhum. Todos os defuntos eram enterrados para fora da cidade. Não se enterrava dentro, se enterrava para fora. Há uma cultura, não tem tempo de explicar sobre isso, mas na cultura judaica não se coloca mortos dentro da cidade, igual em Poços, o cemitério é quase no centro. Não existe isso em Israel. Se fosse em Israel, seria depois da divisa da cidade. Então, naquele tempo, não tinha carros. O máximo que tinha era bois ou cavalos para carregar algo. E nesse caso, não tinha. Estavam carregando esse esquife nos ombros. E a caminhada da morte estava assim, no seu ápice. Porque a caminhada da morte começa quando, primeiro, por 3 dias se esperava a ressurreição. Se não viesse, porque os judeus acreditavam que o espírito rondava o corpo por 3 dias. Se não viesse, era decretado a morte. Após decretar a morte, principalmente na cultura de Naim, que eram descendentes diretos aos egípcios, na sua maioria, abria-se o jovem, tirava todos os órgãos, colocava dentro de pequenos deuses e fechava os órgãos, fechava aquele jovem e então ia enterrá-lo. Bom, eu não posso te afirmar que isso tinha acontecido com esse jovem, mas eu posso parafrasear e a licença poética do texto me dá direito de entender isso, que o milagre aqui foi um pouco mais complexo do que você imagina. E já nós chegamos lá. Bom, na saída da cidade, Deus encontra um povo que já está no fim daquilo que já está morto. Tem coisa na tua vida que você já está no final do cortejo fúnebre. Você já não... A esperança já se foi. Você ainda ama Deus. Isso não quer dizer que você vai parar de amar Deus. Mas existem sonhos, projetos, coisas que você deixou de lado porque você já está à beira de enterrar isso. Você já está querendo enterrar sua empresa, você já está querendo enterrar seu ministério, você já está aceitando os decretos do médico, você já está aceitando as mentiras do diabo sobre as suas finanças, você já está no fim da tua marcha da morte. Mas no fim da tua marcha da morte, existe um homem que está chegando. Um homem vindo de uma cidade vizinha chamada Nazaré. Este homem tem o poder da ressurreição e da vida. Seu nome, Jesus. E ele está prestes a parar o teu cortejo fúnebre. Ele vai parar a marcha da morte e irá ressuscitar aquilo que já estava morto. Tem coisa que você já matou, tem coisa que você já abandonou, tem coisas que já tem gente carregando para o velório. Mas hoje o homem de Nazaré se encontra com você e tira e muda e transforma essa situação. No meio da marcha da morte, Jesus é a vida. No meio da marcha da morte, Jesus é a trombeta que ressuscita mortos. Do meio da marcha da morte, da tua vida, Jesus veio ao teu resgate. A Bíblia diz que Jesus, olhando aquilo, se compadeceu daquela viúva. E aqui abro um parênteses, porque aqui eu quero trazer uma revelação profética. Você sabia que somente em todos os evangelhos, por 3 vezes, Jesus ele faz algo sem a pessoa pedir? Você sabia disso? Ele faz isso com um homem na beira do tanque. Jesus se compadece dele e fala que quer ser curado. Ele começa a discutir com Jesus, falando que ninguém coloca ele no tanque. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não seguia Jesus. Ele nem acreditava. Mas, de alguma forma, ele teve a revelação e é curado naquele instante. A segunda, nós também vamos falar sobre esse milagre daqui a um dia.
A segunda é a viúva de Naim. Ela não pediu nada. Deus se compadeceu dela, foi lá e fez. E tem mais um que agora não me lembro na cabeça, mas eu acho que se não é dois, não é três, é dois. É menos, porque normalmente Jesus operava pela fé. Lembra? Vai, tua fé te salvou. Vai, tua fé te curou. Mas nesses casos aqui, existe uma anomalia, que eu gosto de chamar anomalia, porque são coisas um pouco diferentes. Normalmente, Jesus opera a partir da tua fé. Mas existem circunstâncias que nem fé você tem mais. Né, Patrícia Rezende? Existem momentos em que tua fé não funciona mais. Já aconteceu isso com você? Deixa eu te dizer. Se não funciona a tua fé, ele vai te encontrar. A Bíblia diz que ele se compadeceu da viúva. Ou seja, eu quero te dizer que nesse caso, não importa se você tem fé ou não, não importa se você sabe ou não, porque essa mulher provavelmente não sabia nem que era Jesus. Jesus vai ao encontro daquela marcha fúnebre e sem sequer essa mulher pedir algo, Jesus opera o milagre. Eu quero profetizar que mesmo que você não tenha a fé necessária, que mesmo que você já nem creia mais, que mesmo que você já perdeu a esperança, Jesus te viu e ele escolheu nessa manhã fazer independente se você quer ou não. Ele escolheu você e se compadeceu. E quando ele se compadece de algo, meu amigo, já não tem mais a ver. Você não precisa crer, você precisa só observar ele fazer e receber. Tem alguém para receber milagres, ainda que você nem cria mais? Bom, amém. A Patrícia Rezende estava assim a esses tempos atrás. Perdeu a esperança. Foi no fundo do fundo do fundo do poço. Mas sabe o que aconteceu? Um dia Jesus, de uma forma, foi até ela e disse, não importa se você tem fé e se você já enterrou teus sonhos. Eu ressuscito os sonhos. Eles tinham uma palavra de que iriam viver fora do Brasil. Ela estava querendo arrumar só um emprego para ter o que comer aqui na nação, porque o negócio estava nesse estado. E sabe o que Deus fez? Em menos de 5 dias. Lá está ela hoje assistindo, junto com a Clarinha, diretamente da Inglaterra, porque Deus é um Deus que quando ele te vê e se compadece, o milagre é certo. Não tem a ver contigo mais, tem a ver com ele. Ele quer fazer, e tudo que você precisa é dizer sim, eu aceito o teu querer sobre mim. É interessante que Jesus, ele quebra o protocolo ao favor dessa viúva. Por quê? Dentro da cultura judaica, um judeu não pode tocar em coisas mortas. Sendo um sacerdote, um rabino, um mestre, piorou. Ele precisaria de purificação e ele teria pecado. A minha pergunta é, Jesus pecou? Não. Então, como Jesus não pecou se ele tocou em um morto? Se ele tocou em um esquife? Bom, a questão aqui é, para a multidão havia um morto, para Jesus havia um projeto para o futuro. Pode ter gente que já decretou morte na tua vida, mas para Jesus é projeto para o futuro. Pode ter pessoas que ao teu redor já não acreditam mais naquilo, seja no teu casamento, na tua empresa, pode ser da tua própria família que está desacreditando, mas para Jesus não está morto, para Jesus só dorme e ele vem despertar seus sonhos, despertar teus projetos, despertar diante de todos aquilo que ele tem com certeza vida para dar. Para todos é um projeto falido, para Jesus é só o início de algo sobrenatural.
E eu declaro que o que estava parado, o que estava retido, o que estava morto, receba um toque das mãos furadas nessa manhã. E que aquelas mãos furadas que levantou este jovem, levante também os teus sonhos nessa manhã. Ora, machá. Meu Deus, isso é uma palavra poderosa. Talvez para você ela só seja para aprender, mas para alguém está sendo muito poderoso, porque já tinha desistido. Ora, machá. Agora, quando Jesus para, Alex, e põe a mão nesse jovem, não tinha órgão. Já tinha feito a exumação. Na cultura de Naim, se tirava os órgãos para enterrar. Jesus, ele poderia ter feito um milagre mais simples, mas ele gosta de fazer a coisa mais complexa. Quando você achar impossível, ele fará, e fará do jeito mais maluco que você pode imaginar. Sabe o que isso quer dizer? Quando Jesus tocou aquele menino, Lisandra, só tinha morte. Quando ele tocou, mãe, só tinha morte, mas ali estava a ressurreição e a vida, o verbo do princípio, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que por ele todas as coisas subsistiram. Ali estava alguém que tem poder de fazer órgão. Ali estava alguém, Bianca, que tem poder para acabar com infecção, restabelecer ossos, colocar a mão e fazer com que aquilo que era decretado como certo se tornar uma mentira. E eu declaro sobre a tua vida, Bianca, nesse momento, você dentro dessa CTI aí, assistindo essa live, eu declaro o toque das mãos furadas. Eu declaro que Jesus hoje muda os decretos. Eu declaro que Jesus toca nos teus ossos. Eu declaro que Jesus, ele toca no teu coração. Ele faz com que infecção cesse. Ele faz com que ossos vão para o seu lugar. Ele faz com que o impossível se torne possível. Em nome de Yeshua, o Mashiach, tocou naquele jovem. Eu fico imaginando, primeiro, que parou a marcha. Jesus vai parar tudo que estava com morte na vida de pessoas aqui hoje. E se tem alguma área da tua vida que estava morrendo, seja no corpo físico, seja no espiritual, seja nos sonhos, seja onde for, eu declaro a parada da morte e o início da vida. Oxe, meu Deus, bati a mão aqui que até derrubou um tanto de coisa. Isso é só um derramar de Deus sobre a vida de todos que estão aqui nessa manhã. Meu Deus. Deus para o cortejo, toca naquele jovem. Agora eu fico te perguntando, já imaginou, Júnior, você conhece uma pessoa e você está carregando ela no caixão, você sabe que ela não tem órgãos, você sabe que já faz dias que ela morreu, você sabe que aquela viúva já fez todo o processo de despedida. E aí, de repente, vem um homem que você não conhece, estranho, para, e esse jovem senta no caixão. Eu fico imaginando a cena. Quantas pessoas você acha que não bateu em retirada correndo? Porque tem aqueles que a mãe abraça, mas sem ser a mãe, meu amigo, se eu estou num velório e um defunto senta, você já deve ter assistido Pegadinha. O que eu quero dizer com isso? Vai ser assustador o que Jesus vai fazer. Vai ter gente correndo, vai ter gente gritando, vai ser um alvoroço, vai ter gente sorrindo, mas vai ter gente desesperado, porque tem sempre no velório
aquele que desejava a tua morte. Tem sempre no velório aquele que se dizia amigo, mas está rindo por dentro, porque ele se alimenta, são como parasitas na terra, que se alimentam da derrota dos outros. Mas a estes se dará só o temor, e vão ter que sair correndo, porque no meio daquilo que eles acreditavam ser o velório da tua vida, se levanta o defunto só estava dormindo, vai ser assustador, e Cristo fará com que as pessoas estejam assustadas com o que ele está fazendo. Levanta, jovem. A palavra nessa manhã é: levanta, Wagner, levanta, Letícia, levanta, Clívia, levanta, Patrícia, levanta, Alex, levanta, Mateus, levanta, Júnior, levanta, Valéria, levanta, Bianca, levanta, Leandrão, levanta, Rosilene. Levanta o quê? Levante seus sonhos, levante seus projetos, levante, levante, levante. Levante o telhado da casa, levante o carro novo, levante a empresa nova, levante. No fim desse ano, você já decretou morte para algumas coisas e acha que em 2024 vai ser possível, mas não será. Levante, Isabela, levante a Isa no hospital, levante agora a Bianca desse leito, levante agora a Maria daquele leito, levante agora a vida financeira da Suliana, levante nessa manhã a prosperidade do reino, levante. Deus está trazendo de volta a provisão daquela viúva tinha morrido, mas o Senhor ressuscitou, porque não vai ter viúva hoje, hoje vai ser mãe e pai recebendo sonhos de volta. E se tem alguém aqui que está com filho em drogas, que está com filho morto para o pecado, que está com filho morto, eu quero decretar que agora, onde tiver essa pessoa, que o Espírito Santo leve um toque profundo e reerga das cinzas, reerga do lamaçal do pecado, os príncipes que estão longe do caminho do Senhor. O Senhor é a ressurreição, a vida. E se você crê, ele vai aonde você nem imagina. Você nem precisa estar lá, assim como ele curou o servo de Jairo. Ah, meu amigo, o servo de Jairo, o servo centurião. Assim será contigo, se você crê, a ressurreição e a vida vai tocar alguém nessa manhã. Tem alguém que crê aí? Tem alguém que crê aí? Tem alguém que crê aí? Amém. Eu creio. Amém. Ora abaixo. Amém, eu creio. Amém, amém. Vamos. Essa é a manhã de ressurreição. Levanta-te. Deus quebra o protocolo. Jesus quebra o protocolo por duas coisas. Ele move-se fora da fé e ele toca em algo morto. Por quê? Porque no fundo Jesus sabia que naquela viúva havia fé. De alguma maneira, ele despertou a fé dela. E segundo, porque Jesus está disposto a fazer coisas fora do padrão, só por amor a você. Ele se compadeceu. Ele Amém. se compadeceu. Ele se compadeceu de ti, da tua história. Ele se compadeceu para alguém hoje está bebendo do que está sendo liberado nessa manhã. Meu amigo, estas lives não podem ser perdidas. Cada milagre de Jesus tem coisas densas. Eu pregaria 1 ano só nesse texto, de tanta coisa a mais que tem. Mas para hoje essa é a porção. E eu quero te dizer, nesta porção, o Senhor ressuscita hoje os filhos das viúvas. Amém. Jesus hoje ressuscita teu filho, Angélica. Jesus hoje ressuscita teu filho, Lisandro. Amém, eu creio. Meu Deus, que poder. Que poder poderoso nesse texto. Meu Deus. Bom, vamos orar.
e concluir a live de hoje. Amanhã nós vamos para o milagre de número 5, a cura do leproso. Eita! Amanhã vai ser quente isso aqui. Quente, quente, quente para crente. Amém? Senhora Valéria, Deus está ressuscitando tua empresa de bolo, tua empresa não é só bolo, não. Eu vejo você também fazendo algo salgado. Deus está te dando uma ideia para esse Natal. E comece ela hoje. Hoje. Se sair dessa live sem dar start, vai perder a ressurreição. Hoje. Um dia eu dei essa palavra para o Will, e o Will virou um dos maiores empresários. Se tornou um grande empresário no ramo alimentício de posse. E eu dou esta palavra para ti também. Hoje, Deus te dará uma ideia. Aplique ela e o Senhor te fará próspera nesse dezembro como você nunca foi na tua vida. Pai, hoje eu quero agradecer pela vida da Bianca, que está aqui nessa live, e que nós temos a certeza de toda a recuperação dela. Ela tem enfrentado o vale da sombra da morte, mas o Senhor está com ela. E nesse lugar ela tem sido uma voz de esperança, como a voz de alguém que mesmo estando no vale da sombra da morte não teme, porque o teu cajado, as tuas mãos estão sobre ela. Nós queremos também, Pai, te agradecer pela vida da Isa, que está cada dia mais se recuperando. E que os médicos estão tão confusos com o que o Senhor está fazendo, que as notícias dele cada hora são uma. Mas hoje haverá boas notícias. Pai, eu declaro sobre a vida da Maria, a ressurreição, a vida. Eu declaro sobre a vida do André, a ressurreição e a vida. Eu declaro sobre a vida de todos que precisam de um milagre nessa manhã, a ressurreição e a vida. Creia no Senhor e Ele ressuscitará. Declaro saúde plena sobre todos nessa manhã, no nome de Jesus. Um ótimo dia na presença do nosso amado, do nosso cheiroso, do nosso maravilhoso. Que o Senhor os faça viver cada dia mais na presença daquele que é. Os amo. Até amanhã. Eu